Boa noite, gente. Hoje é uma data muito especial, uma satisfação enorme. A gente está voltando para o local onde tudo começou, onde a gente começou a discutir engenharia, arquitetura, inovação no Rio de Janeiro, onde a gente recebeu tanta gente bacana para discutir esses assuntos e até a gente compreender qual era o caminho para o Rio de Janeiro. E hoje a gente então tá com essa mesa super pesada aqui, composta pelo Edipo Ázaro. Salve! Composta por ninguém menos do que Sidney Menezes. Boa noite. Presidente do CAL. Um orgulho enorme para... Veio como candidato, agora vem como presidente, tá achando que é, Sidney? E composta também pelo Miguel Fernandes e Fernandes, revolucionador do CREA, presidente do CREA e que nas horas vagas também é um global, né? A presença mais fantástica da mesa! Peraí que eu fiz um lead. Eu fiz um lead aqui. Fantástico! Estamos de volta! Nova Rio 2024. Nova Rio 2024. Em 2022, há quase 2 anos atrás, a gente começou essa jornada de ouvir as pessoas que tinham a contribuir com a engenharia, com a arquitetura, com o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Ouvimos muita gente boa, aprendemos muito e colocamos essas ideias, divulgamos, disseminamos, organizamos essas ideias que deu origem à jornada no CAL e no CREA, e a gente está muito feliz de estar de volta para a gente poder continuar esse debate, porque o que a gente faz aqui é fortalecer a arquitetura e a engenharia do Rio de Janeiro. Maravilha. Ô, Edipo, fala aí os apoiadores aí, pô, vê lá aí. Eu, primeiramente, queria agradecer os nossos apoiadores aqui, o Clube de Empreendedor, sempre parceiro, fornecendo aqui essa estrutura. Clube Empreendedor, a melhor estrutura para quem quer gravar estúdio de podcast, fora... Pra quem quer empreender. Quem quer empreender, tu como um todo. Ao Diário do Rio também, parceiro desde o início, que é a plataforma. Hospeda os nossos vídeos, nosso podcast completo. A Mútua Rio, Sim. sempre ajudando a gente também. A Mútua, a Caixa de Assistência, chama Confé, CREA. Exatamente. O nosso Inova Rio, que é a nossa marca. E, obviamente, que não poderia me furtar de dizer dos nossos apoiadores, CAL e CREA-RJ. Não podia apoiar mais aqui, dando os dois presentes. Olha aí os presentes. Boa. Então, estamos muito felizes de estar aqui de novo, Jorge. Assim, é um sentimento inenarrável para nós aqui do Inova Rio. Sentimos muita falta desse convívio. Era um clã semanal. Popular. As pessoas todas vinham perguntar o que estava acontecendo. A gente estava se preparando para voltar com mais peso. Miguel e Sidney, assim, é um sentimento de verdade, assim, que não cabe no peito. É uma alegria muito grande saber que um projeto que começou, bem ou mal, passou, né, o início aqui por essa mesa. Sem dúvida. E hoje eu sento aqui desse lado entrevistando não mais o amigo Sidney ou o amigo Miguel, mas o presidente do CAL-RJ Sidney e o presidente do CREA-RJ Miguel Fernandes. Quem diria, hein, Sidney? Quem diria? Isso. Mesa pesada. E não foi fácil. Até uns 3 meses atrás... Não, 3 não. Uns 5 meses atrás, ninguém diria. A gente dizia... Além da gente. Além da gente. Ninguém ainda passou uma barra. É só puxar os últimos vídeos nossos. Ninguém que não assistia. Quem não assistia o Inova Rio Podcast, quem assistia sabia. Exatamente. Imagina o quanto a gente se preparou, o quanto a gente conversou com as pessoas, o quanto esse trabalho... E é por isso que esse trabalho tem que continuar. Exato. Não, na verdade, isso é só o início, né, Miguel e Sidney, assim. Que isso, ético. Eu acho que vocês assumiram responsabilidade, porque, bem ou mal, vocês já entram com uma visibilidade grande. Então, assim, a gente rompeu, né? Na verdade, Miguel, a gente rompeu tanto na campanha do CAL como na campanha do CREA. Nós conseguimos romper aquele mundinho viciado dos conselhos
que fica se retroalimentando entre eles, Olhando para si mesmo. olhando para o umbigo. É. E nós conseguimos romper isso quando começamos a dialogar não só com a sociedade, mas principalmente com os profissionais, tanto da arquitetura como da engenharia, que, em última análise, sustentam o Conselho, pagando as suas anuidades, seus RRTs e ARTs. Verdade. Então, nós conseguimos ter um diálogo com esses colegas, com esses companheiros, e eles, então, entenderam que era preciso mudar. E não foi fácil. Foi um processo complexo, porque, no caso do CAL, inclusive, uma gestão de continuidade de 9 anos, e nós conseguimos romper essa barreira. Por isso, você tem toda a razão. O desafio é muito grande e eu estou absolutamente comprometido com essa responsabilidade e dizer para você o seguinte, estou nessa para mudar o CAL, senão estou fora. Sidney, que foi o primeiro presidente, né, do CAL, ou seja, já foi revolucionário em seu primeiro mandato, 10 anos depois volta, já com proposta de revolucionar de novo, né? Então, assim... Exatamente. Naquela época, ô Miguel, você tinha cabelo e eu tinha cabelo preto. O Miguel, para não ficar de cabelo branco, ele resolveu de outro jeito. De outro jeito. Isso aí, escorreu o babá. E depois você percebe o seguinte, você fica afastado do processo 9 anos, que foi o tempo, e quando você retoma, você verifica o desvio que aconteceu, o desvio institucional, o desarranjo institucional que o Conselho foi cometido, não é? Porque tanto o CAL como o CREA, nós temos uma atividade finalística, nós temos um objetivo, são duas instituições públicas federais que têm muito claro na lei da sua Constituição um objetivo. E qual é o grande objetivo? A fiscalização do exercício da profissão e o combate ao exercício ilegal da profissão. E parece uma coisa inédita. E a valorização também. Também. Né? E parece uma coisa inédita que eu e Miguel fizemos, uma coisa assim, que realmente foi inédita e não deveria ter sido, que foi um convênio que nós assinamos em menos de um mês de mandato das duas instituições, assinamos o protocolo e agora assinamos um convênio de ação de parceria, de ação conjunta. Quer dizer, depois que o CAL saiu do sistema CONFECREA, 12 anos depois, recebemos pela primeira vez na história do CAL o presidente do CREA visitando o CAL. Então, para mim, é uma honra, um desafio, porque, como eu disse, eu estou nessa para mudar, mas o que me estimula são lideranças novas, como a do Miguel, um jovem de 40, 41 anos, que já está revolucionando esse conselho, né, que é um conselho que tinha... Ainda tem um pouco, mas tinha muito uma prática ultrapassada de gestão, né? Um olhar totalmente velho, sob o ponto de vista de ações e procedimentos. Então, o Miguel, ele me estimula todo dia. Quando eu vejo as ações do CREA acontecendo, agora mesmo tive o prazer de assisti-lo no Fantástico, no Boninho. Isso é um estímulo enorme, porque isso me diz o seguinte, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. A sociedade começa a reconhecer, quando faz esses convites, quando chama para conversar, para pedir opinião, para pedir encaminhamento, a gente se sente novamente valorizado, os profissionais da área sentem novamente o seu papel na sociedade sendo reconhecido. Olha, nós fizemos no Carnaval, o Miguel fez uma articulação onde nós participamos, o CAL participou da fiscalização do sambódromo, cada um cuidando lá do seu quadrado, não é? Ele cuidando da questão muito voltada aos carros alegóricos, etc. E a gente muito acompanhando a questão dos camarotes e tal. E uma ação conjunta também inovadora, que nunca tinha acontecido. Então, isso demonstra que nós viemos para mudar realmente e poder colocar os nossos conselhos naquilo que ele se propõe, ou que a lei propõe, né, que ele faça.
Então eu tô muito assim, empolgado, Eu tô animado. Essa energia do E o Sidney Miguel, invejável. e o Miguel me estimula. Todos os dias, todos os dias. Dá um estímulo. Ele é visual pra Eu sei, você vai deixar constrangido, Sidney. Mas, ô Miguel, o Sidney falou uma coisa interessante, que foi essa... É pra minha esposa ter uma fala assim, assim, velho. Pô. Rafa, te amo. Resgatando essa fala do Sidney, de que rompeu-se a bolha, né? Daquele mesmo grupo que estava sempre circulando ali. A gente teve dentro da eleição do Miguel isso muito claro, porque praticamente dobrou-se os votos historicamente que se haviam dentro do sistema. E o Miguel foi eleito justamente por esses votos que nunca participavam, pessoas que nunca tinham votado, porque não tinham interesse, não viam a importância do Conselho, e através da campanha do Miguel entraram e compraram a ideia de que, de fato, o Conselho precisava de representatividade. Isso fica muito claro quando você vê que em 2, 3 meses de mandato, Miguel já está sendo acionado o Fantástico, ou seja, para dar uma matéria a nível nacional, porque não tinha ninguém até então, assim, que representasse o setor, porque estava preocupado com a política interna, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que isso representa muito essa Vou botar no meu currículo, assim, deu entrevista pro Fantástico. Não, gente, primeiro assim, obrigado, Sidney, pela fala carinhosa aqui, enérgica. Eu também me estimulo com essa sua energia. Tá ficando preocupante. Estímulo recíproco. Estímulo. Esse é um programa mas assim, estimulante. Gostei dessa palavra. Mas assim, eu acho que a gente está fazendo aquilo que é o bom senso de ser feito, né, Círio? Pô, nada mais óbvio do que 2 conselhos que atuam no mesmo setor tem um diálogo, não só esse informal, essa do companheirismo, dos colegas da área de trabalho, mas formal também, porque nós passamos e as instituições ficam. Então, quando a gente fez questão, porque eu e o Sidney se fala direto pelo celular, troca ideia, projeto, coisas que a gente vai fazer e tal, ações agora de fiscalização e tal, mas a gente falou, poxa, não pode ser uma coisa informal que fique só a gente. Sim. A gente tem que institucionalizar isso, até porque amanhã Princípio da os conselhos ficam, princípio da personalidade da permanece, administração pública. entendeu? E isso é uma coisa que eu tô sentindo muita falta. O Edipo vai falar bem que o Edipo também tá nessa missão lá no caralho. Mas a gente precisa formalizar os instrumentos e as coisas como elas caminham, porque a formalização do processo, ele é não só da transparência, que é fundamental, né? Um dos eixos fundamentais, mas também é uma forma até da gente se proteger, né, Sidney? Porque isso dá a garantia de que a coisa está andando ali de forma que todo mundo possa tomar ciência, segue os ritos e tudo mais. Eu sei que é um símbolo muito forte, essa institucionalização do retorno do diálogo entre os conselhos. Também teve com o CRT já, Também, né? exato. A gente está construindo uma parceria, CREA, CAL e CRT. O CRT e o CAL são 2 conselhos que eram vinculados ao CREA e tiveram sua autonomia, né, garantida em lei. Isso é um fato passado. Eu acho que eu tive em campanha no CRT. Foi uma loucura. Eu em campanha ainda, na plenária deles, pedi uma palavra para falar sobre a eleição e tudo mais, né? Por quê? Porque é o mesmo setor, no mesmo jeito que a gente esteve junto em várias ações políticas juntas, né? É o mesmo setor. E existe uma reatividade, às vezes, de uma galera antiga que não entende que o setor, os conselhos podem ser autônomos, e são autônomos, mas o setor é único. E a defesa do setor é o mais importante. Quando eu falo da valorização profissional e tal, a defesa, o que a gente faz é para defender o setor. Porque se a gente não defendesse, quem é que vai defender? Eu sei, a OAB. Entendeu? A OAB, com todo um carinho aos amigos da OAB, ao presidente Luciano. Mas assim, poxa, a gente precisa trabalhar para a gente poder, né, garantir que um setor que produz uma parcela importante do PIB, que gera riqueza, que gera conforto, que gera emprego pra caramba, a gente precisa
que depois virou hoje está no ostracismo, muitas vezes associado à questão de corrupção, muito mal remunerado. Verdade. Né, Sidney? Muito mal. Pô, muito mal remunerado. Você pega ali um engenheiro, um arquiteto, às vezes responsável por empreendimentos na casa das centenas dos milhões de reais, ganhando ali um valor ali que mal consegue pagar os custos básicos, né? Então, assim, não pode. Isso tem que inverter essa chave, e acho que isso é um processo que leva tempo, de uma construção diária, de valorização, e que a gente está unindo esforços, né? Assim. E o importante também é colocar também as pessoas entenderem, né, a atividade ou as atividades da arquitetura e da engenharia como atividades que se complementam. Claro, Elas não são totalmente. concorrentes, elas são complementares. Verdade. Né? A qualquer, eu diria, a grande maioria, vamos dizer assim, da ação da atividade profissional do engenheiro, ela começa na atividade profissional do arquiteto. Correto. Né? Começa na ação projetual, que depois ela vai ganhando uma outra dimensão, e é um processo que evolui sob o ponto de vista da atividade profissional. Elas se complementam. Claro que tem atividades que nós chamamos, inclusive, de compartilhadas, Sim. mas não são concorrentes. Elas são compartilhadas. Pode ser desenvolvida pelo engenheiro, pode ser desenvolvida pelo arquiteto, mas elas não concorrem. Então, o Miguel disse bem, nós temos 2 conselhos hoje separados, porque os conselhos são autônomos e cada conselho tem, aquilo que você falou logo no início, a responsabilidade da valorização profissional da sua atividade. Né? Então, o Conselho de Arquitetura atua nesse campo, o Conselho de Engenharia atua nesse campo, mas são atividades que se complementam. Elas não são concorrentes. E eu tô pensando aqui, brincando, assim, eu gosto de umas sacadas criativas. Lá atrás, quando o CRT, quando o CAL saíram do CREA, reclamava-se muito, né, disso, que o CREA, por que ia sair, etc. E no final vocês viram que vocês viram que o CAL e o CRT acabaram saindo na frente, né? Assim, hoje a gente fala, pô, o CAL e o CRT estão mais tecnológicos, mais avançados que a gente. E aí veio uma sacadinha na minha cabeça, que são assim, os irmãos pródigos que viraram prodígios, né? O cara tá cheio. Mais ou menos isso. Mas assim, eu acho que é até interessante aqui, né, Sidney? Claro que passadas as eleições e tal, já tem mais ou menos 2 meses aí de gestão, um pouquinho mais de 2 meses. A gente podia até falar um pouquinho aqui pra galera que nos acompanha, viu, né, as propostas de campanha, você esteve aqui falando, eu estive aqui falando, e agora também falar um pouquinho sobre esse início de gestão, né? Não sei como é que tá sendo o seu desafio, posso falar do meu, é bem desafiador. E vou colocar um pedido aqui também, eu como vice-presidente da Associação Comercial do Rio, que me interessa muito a questão das empresas, né, do setor, a proteção, a valorização do trabalho dos profissionais também passa pela defesa também das empresas que estão atuando no setor. Vou dar em big numbers para você aqui no CREA, no Rio. Hoje o CREA do Rio ele tem aproximadamente 100 mil profissionais registrados. A gente estima que tem pelo menos aí entre 100 e 200 mil fora. Então você tem mais ou menos 100 a 200 mil engenheiros, agrônomos e profissionais de geociências que não estão registrados, não necessariamente atuando no setor, né, mas formados e poderiam estar registrados. Você tem 20 mil empresas registradas. A arrecadação vai se dar mais ou menos 1/3 de anuidade profissional, 1/3 de anuidade de empresa, 1/3 de ARTs e taxas. Na faixa de... o orçamento do ano passado, a arrecadação foi 109 milhões de reais. Então é uma estrutura parruda, tá em mais de 30 municípios, são mais de 300 profissionais contratados, botar estagiário, jovem aprendiz, vai chegar a quase 400 profissionais. Então, assim, é uma estrutura parruda, com capilaridade, com capacidade de ter atuação. São mais de 50 fiscais. É um conselho estruturado, mas um conselho que está, assim, tecnologicamente falando, e em muitas questões ainda, com uma visão antiquada. Então, a gente está tendo, assim, vamos dizer assim, um choque inicial, normal, de quem chega com um processo de novidade, quer implementar novas dinâmicas, com uma reatividade natural do novo, né? Daquela coisa
que está querendo mudar e tal, e a gente está se entendendo entre ambas as partes, né? No caso do CREA, é um pouco diferente do CAL, o Sidney pode falar melhor, só tem eleição para presidente, não tem eleição para conselho. Então, Isso que eu queria te o perguntar. plenário, ele ainda é composto pelas entidades, e os representantes são muito ainda mais ou menos os mesmos que estavam antes. Então a gente está se entendendo ainda dos dois lados, né? Do meu lado também, com o próprio plenário, o plenário se entendendo também com essa nova dinâmica, e acho que a gente vem avançando. Eu, em campanha, se resgatar os podcasts aí, eu não lembro qual foi desse, o Rodrigo que está aqui, né, na produção, ele deve lembrar, mas eu falava assim, eu acho que foi até do Sindistal, que vocês vão reparar logo de cara que vai mudar é na comunicação. Eu só não esperava que mudasse Tão rápido. né? Mas vocês vão reparar que vai mudar na comunicação logo de cara. E que ao longo do primeiro ano, vocês vão começar a sentir um peso muito forte na parte tecnológica, que é onde a gente vai dar atenção agora maior, né? Eu acho que esses são os nossos dois maiores desafios iniciais. A valorização do setor, ela passa por várias frentes. Uma delas é, naturalmente, a questão salarial, a questão de não permitir o exercício ilegal, né? O presidente Sidney bate muito forte nessas pautas, né, presidente? Mas eu acho que tem outros também que são interessantes, até a própria celebração da profissão. A engenharia, ela se valoriza pouco. O arquiteto faz isso muito melhor. Grandes nomes, grandes referências e tal, vocês têm esse lado humano mais valorizado. A engenharia tem muito pouco isso, poucos ícones, então a gente está fazendo 90 anos de CREA esse ano. Poxa, não tinha uma previsão de orçamento, de dotação orçamentária. Não, comemorar, né? qualquer coisa que fosse, para celebrar 90 anos de conselho. Cara, 90 anos de conselho, pô. Sabe? Já é um senhor. Agora eu vou fazer uma piada. mais antigo. Piadoca. Nunca mais o cara vai fazer 90 anos. Mas assim, sério, poxa, eu acho que tem que saber celebrar também, né? Eu falava muito na campanha sobre a coisa que o engenheiro tem muito orgulho de ser engenheiro, a gente tem muito orgulho da profissão, mas porém esse orgulho não se transmite no conselho. Não existe um senso de coletividade, né? Acho que o engenheiro ele tem muito orgulho de ser engenheiro, mas não é compartilhado isso com Isso foi se perdendo. E eu já tive um episódio aqui que eu brinquei sobre isso, que eu falo... Foi na faculdade, algum professor que me falou. A faculdade de Direito, desde quando eles são alunos, eles já se diferenciam pela forma de tratamento. É doutor, tutor, não sei o quê, a forma de vestir. Todo mundo de terno. A medicina, a mesma coisa. É todo mundo de branco e também tudo doutor. E eu tinha carteira no direito, eu tinha inclusive a carteirinha. É verdade, você fez o direito, né? Fiz direito, eu tinha carteirinha da OAB. Calma, que a gente vai chegar também. Estagiário. E isso era um orgulho. Estamos a caminho. E o engenheiro, ele é bicho enquanto ele é estudante, ele se forma, veio o mais velho esculacha com ele vira mestre, o outro esculacha, e quando ele vira doutor, que é o que o advogado e médico são doutor desde o início, o doutor mais velho ainda vai falar que ele ainda não sabe, porque tem uma competitividade muito grande. Tem um brasileiro que fala sobre o Nobel, né, que ele perguntou, estava lá na Suíça falando com outros vencedores de Nobel e avaliadores, e perguntou assim, por que o Brasil nunca teve um Nobel, assim, nunca tem dificuldade com tanta proeminência da ciência, etc. E aí diz que de início os caras não falaram, depois de algum goró lá, um deles virou e falou assim, você quer saber por que o Brasil não quer ter? Não, quero saber. Porque sempre que a gente começa a levantar um nome, os próprios brasileiros derrubam esse nome. Então tem uma competitividade muito grande ali dentro e não acaba que se junta. Então é isso, eu acho que o engenheiro é a noção máxima disso. Eu acho que por tanta dificuldade que o engenheiro passa na sua formação, acaba que ele se valoriza muito e ele não valoriza o amigo do lado. E tem um agravante que é não contar com o conselho como uma instituição que possa fomentar as coisas e o desenvolvimento de negócios e de trabalho. Isso Uma coisa que tinha, que é característica do CAL, não sei se no CREA isso existiu, é a inércia de gestão, inércia administrativa. O que é inércia administrativa? É aquele gestor, ou grupo, ou enfim, que não toma decisão. Nem decisão positiva, nem decisão negativa. Isso é um problema seríssimo, não toma decisão. E a pior coisa que tem na vida, para um gestor, eu tenho uma experiência razoável nisso, sou do serviço público, quase 40 anos de prefeitura, de governo, do estado e tal,
fui gestor de várias áreas, enfim. E a pior coisa, ô Miguel, o gestor, não é ele tomar a decisão errada. Porque a decisão errada você pode corrigir, né? Você vai perder tempo, vai perder energia, né? Deu uma bobeada, mas você consegue corrigir lá na frente. A pior coisa é a falta de decisão. É a omissão, a conivência, a falta de decisão. Um exemplo simples e corriqueiro agora, nesse processo que o CREA saiu na frente, inclusive, parabéns ao Miguel, porque ele botou o dedo nisso, que eu sei, que é a questão do acesso à ABNT, às normas técnicas pelos profissionais. Isso é uma coisa tão óbvia, uma coisa tão clara, óbvio, né? não é? E não se fez esse tempo todo. E agora nós aprovamos na nossa plenária Do CAL, do CAL, aprovamos na plenária do CAL exatamente o mesmo procedimento. Já está no CAL-BR, que é o nosso Conselho Federal, isso é uma decisão nacional, já está em procedimento. E eu falava com a Patrícia, que é a nossa presidente do CAL-BR, e ela me dizia, isso no máximo daqui a 15 dias, 20 dias está resolvido. Nós vamos dar o acesso também aos profissionais da arquitetura. Eu sei que a arquitetura, no nosso caso, como ela é uma atividade multidisciplinar, não é? Porque você tem vários campos de atuação, não é um número muito expressivo de colegas que se utilizam da ABNT, mas é um número considerável. Tem, Não é? claro. Então você não pode fazer uma gestão olhando para grupos. Até porque vocês Você fazem tem que fazer uma todo gestão. projeto, tem a norma. Exato, você tem que fazer uma gestão olhando para a maioria, Sim. não é? Para o amplo, para o universo. Então isso é uma medida assim. Outra medida simples que nós fizemos agora e aprovamos, tanto lá como cá, você tem uma comissão de ética interna. Né? E para quem está escutando a gente, e só para explicar, o que é a comissão de ética, dentre outras atribuições, e a sua principal? Ela, ao receber uma reclamação ou uma denúncia da sociedade contra um arquiteto, contra um engenheiro, essa comissão ela vai julgar, ela vai apurar, ela vai avaliar aquela denúncia. Porque, às vezes, as denúncias são injustas. Às vezes se faz uma denúncia a um profissional quando o culpado não é o profissional, é o próprio cliente. Em outros casos, não. Tem profissionais que cometem equívocos, erros e tal, cometem. Para isso temos o Código de Ética. Para isso nós definimos as 3 punições ou 4 punições, que é desde o do chamamento reservado ao chamamento público, como a questão da suspensão provisória e da cassação definitiva. Né? Então, isso é o papel dos conselhos ao constatarem que há ali, de fato, um negligenciamento de um profissional. Então, essa comissão de ética, ela precisa funcionar, ela precisa ter estrutura. Pois bem, nós encontramos no Conselho 340 processos de ética parados, que não deram tratamento a isso. E é um conselho novo. Um conselho novo. O que nós fizemos agora, numa coisa simples de fazer, a comissão é formada por 7 membros. Ampliamos para 9 membros. Uma coisa simples, mas que precisa passar pela plenária, precisa ter quórum, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E conseguimos aprovar. Isso quer dizer o quê? Passo a ter 9 conselheiros para despachar esses processos, além de uma estrutura extra que nós estamos montando para que esses processos possam exatamente andar. Porque esses processos, ô Miguel, é a porta de entrada. É o nosso diálogo com a sociedade. Não tem cabimento um cliente, um membro da sociedade, né? Um cliente, uma dona de casa, enfim, contratar um profissional, ter algum tipo de problema na sua relação de contrato de trabalho, encaminhar a reclamação para o conselho, seja CREA, seja CAL, seja qual for o conselho, e o conselho não se manifestar. Ou levar, às vezes, assim, 10 anos. Demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos para responder. E tem um problema, depois que passa dos 5 anos, os processos acabam todos eles sendo extintos. Extintos. Que caducam. Caducam. E tem uma outra questão. E aí você não responde, você não atende a sociedade naquilo que é essencial para o conselho. Então são coisas simples que devem ser feitas que não foram feitas. Deixa eu colocar uma observação muito, mas muito importante sobre esse ponto, Sidney.
esses conselhos, esses processos, muitas vezes o profissional está tendo está correndo em paralelo alguma ação judicial Sim, envolvendo a atuação dele. sim. E esse processo administrativo dentro do conselho que teria a possibilidade de trazer verdade, trazer à luz sobre a conduta desse profissional, né? Então, é muito importante que essa velocidade, para que não transite em julgado Exatamente. o E que não processo, prescrevam. porque se transita em julgado o prejuízo do profissional, para o bem ou para o mal, ou do cliente e tudo mais, se consolida, acontece, e sem que o conselho, que tinha uma contribuição fundamental a dar nesse processo, jogar à luz. Eu, inclusive, acho que envolvendo em processos judiciais, envolvendo os profissionais, os juízes deveriam notificar os conselhos caso desejem. Isso acontece, por exemplo, na CVM com casos no mercado financeiro. Muitas vezes Mas isso acontece. O juiz manda para a CVM. o juízo consulta os conselhos. Consulta, mas eu acho que deveria ser assim, obrigatório essa Ou muito mais corrente, né? não, obrigatório o juiz, olha, está envolvendo a conduta de um profissional, tudo mais, se ele agiu mal, se ele gerou dano, se ele enfim, notifica o conselho, pergunta se o conselho quer se manifestar. Se o conselho não tiver nada a dizer em 15 dias, o processo... Esse trâmite da justiça para os conselhos, isso ainda acontece de uma forma bastante razoável. O que não acontece é o contrário. Entende? Quando o processo entra no conselho, fica. Não sei se é o caso do CREA, mas no caso do CAL, fica e não anda para frente. Ou seja, eu posso te dar dois testemunhos. É um dos temas mais calorosos da nossa plenária. Exato. É isso que eu ia falar, assim, 2 testemunhos. Você falou sobre a apatia da gestão. E aí eu posso dar como testemunho de que eu entrei, a primeira coisa em relação ao conselho. A gente tinha uma expectativa, até eu acho que por desconhecimento, eu acho que e era uma expectativa deles também, de que eles não iam querer ajudar na gestão, porque não conheciam, etc. E, por outro lado, pelo que eu entendi, eles também tinham uma visão de que a gente ia querer desfazer tudo que fez. E, pela grata surpresa, todos os conselheiros que eu tive acesso e que eu imagino que o Miguel esteja vivenciando dessa mesma maneira, a gente teve uma facilidade de trabalho, não no sentido de que facilitaram o nosso trabalho, mas que se propuseram a trabalhar. Isso é ótimo. E isso foi uma coisa que me assustou até na comissão de ética, porque os debates são muito calorosos. E assim, são muito ativos. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. O conselho do CREA, ele é ativo, e ele não é um conselho que está ali por uma decisão política ou para ir um lado ou outro. Foi um conselho que entendeu a vitória do Miguel, que se posicionou dentro da eleição de plenária, mas que não tem se posicionado no sentido de travar, brecar, ou, pelo contrário, assim, eles têm, obviamente, querendo conhecer as pessoas, mas têm trabalhado para que o CREA... Até porque a missão, né? A missão de todo mundo ali é pro desenvolvimento. Exato. Eu acho que isso é uma experiência É normal que possam ter embates de ideias. Exato. Deixa eu botar um só para finalizar, Só para finalizar, eu acho que o segundo testemunho é em relação aos servidores do CREA, porque a nossa expectativa era exatamente por conta de uma apatia de gestão, porque de fato aconteceu, acho que uma zona de conforto. A gente tinha pelo menos eu tinha uma expectativa de encontrar servidores que estavam ali acostumados. Desestimulado. E pelo contrário, acho que é o mesmo estímulo que o Miguel causou em você, ele causa também dentro dos servidores. Porque os servidores me surpreenderam muito positivamente, com postura proativa, se propondo a trabalhar, ninguém fugindo de trabalho, empolgados com a oportunidade. Sidney. Nesse ponto, eu só tenho a elogiar também, sabe? Então, assim... Porque eles percebem o resultado, eles percebem que o trabalho que ele está ali contribuindo tem um resultado lá na frente. Isso estimula, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria abordar aqui rapidamente, botar um dedo aqui numa outra ferida, é a questão do exercício ilegal da profissão, tanto do engenheiro como do arquiteto. Você falando na inércia de gestão, como você está falando, pegando esse gancho, tem um projeto de lei que tramita
há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. Passou pelo Senado Estadual, também. federal. Tapioca, os processos de ética. Então. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Mais de 10 anos. Esse projeto de lei, ele transforma um artigo do Código Penal, uma linha de um artigo do Código Penal, que tira a palavra contravenção e coloca crime. Exatamente. Por quê? Arquiteto, engenheiro que comete, ou alguém que exerce ou tenta exercer a atividade ilegal do engenheiro e arquiteto, ele não comete crime, ele comete contravenção. E o médico? O médico é crime, vai preso. O médico mata um. Mata um, exatamente. O engenheiro arquiteto mata um prédio inteiro. Você vê o que tem Mata uma ponte inteira. acontecido na nossa cidade, principalmente na Zona Oeste. Muito bem. O que nós fizemos? 10 anos de inércia para fazer o projeto se movimentar. Nós agora conseguimos colocar o projeto para andar, com o apoio da deputada Laura Carneiro, que é aqui do Rio, esteve conosco lá no CAL Seria uma boa convidada. debatendo. Uma boa. Tivemos conversando e debatendo o assunto. E agora o que aconteceu? O projeto passou pela CCJ, que é a Comissão Sim, de Constituição e de Justiça. Justiça, que é a principal. Sim, principal. Foi nomeado um relator, que eu não me lembro, desculpa, não me lembro o nome do deputado. Ele anexou todos os projetos que tramitam com a mesma matéria no Congresso, há anos também, não só de engenheiros, arquitetos, como os agrônomos, mas de outras atividades. Correto. Criou um substitutivo de lei, projeto de lei, apresentou esse substitutivo, está com parecer favorável, daqui a pouco isso vai para a mesa, vai para frente, passa para o Senado, corre-se o risco do final, até o final do ano, a gente ter uma lei... A lei mais protetiva... Que ajuda, não é que ela vai resolver, mas ela ajuda a você inibir a prática do exercício ilegal da profissão. É verdade. Porque essas pessoas, além de cometer... quando eu falo atividade ilegal da profissão, eu me refiro à atividade comercial ilegal. Eu não estou falando da autoconstrução, não estou falando das comunidades, para isso tem a lei de assistência técnica, tem outros mecanismos. Eu estou falando daquele que vende a matéria na internet, projeto por R$200, não sei. É dessa turma que eu estou falando. Né? Pois bem, esse exercício ilegal da profissão, você transformando isso verdadeiramente numa penalidade, de fato, num crime, você vai inibir. Hoje, isso é que acontece, nós temos, inclusive, eu e Miguel, uma reunião com o Ministério Público, com o Procurador-Geral do Ministério Público, semana que vem. Um dos temas é para tratar disso. Hoje, o que acontece? Tanto o CAL como o CREA, suas fiscalizações conseguem comprovar o exercício legal da profissão. Aquilo é transitado e julgado administrativamente e aí é encaminhado para o Ministério Público. Sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Principalmente se não for do conselho, né? Ou for uma pessoa que não tem nada a ver com a formação. Outro dia eu fui um encontro lá em Brasília e tive um plenário, estavam lá todos os presidentes dos conselhos e tal, e aí eu fui fazer uma palestra sobre a questão de fiscalização, e aí eu perguntei na plenária, eu gostaria que alguém aqui me apresentasse um exemplo, não precisa ser dois, um exemplo de um arquiteto, de um engenheiro, na prática do exercício legal da profissão que tenha sido condenado, preso, que responde ao processo. Zero. Então aí eu te digo, isso é inércia absoluta dos conselhos. Os conselhos não atuaram nesse campo, ou por conivência, ou por negligência, mas o fato é que não atuaram nesse campo. Né? Então são matérias que é engraçado do seu ponto de vista trágico, que eu discutia isso, Miguel, há 10 anos atrás, quando estávamos montando o Conselho de Arquitetura. E hoje é a mesma pauta. Passaram-se 10 anos Nem nada. e é a mesma pauta. Então a esperança que a gente tem é quando a gente percebe uma pessoa com perfil como o Miguel, um jovem que veio para fazer a diferença. Não, pera lá. Isso é meu parceiro. O jovem aquariano. Não, mas vamos fazer aqui uma defesa. Essa pauta é uma pauta que o Sidney
é o lutador, Sim. vem liderando, né? Eu venho, até porque não é de hoje, né, Sidney, que você lidera essa pauta. Eu, dentro do possível, venho tentando, né, também aí institucionalmente e apoiar, mas eu acho que é isso que é o bacana, Sidney, a gente dividir para somar, né? Aqui nesse caso, um à frente de uma determinada ação, o outro mais à frente de outra ação, e a gente vai avançando como um todo em diversas estratégias. Eu não queria deixar aqui de pontuar também, que eu acho que é importante a gente colocar, que do mesmo jeito que existem esses temas, tô vendo que o seu horário tá chegando, né, Sidney? Não tem problema, mas a gente já finalizando aqui, infelizmente, do mesmo jeito que a gente tem esses temas que são nacionais, que são questões assim mais amplas, ou às vezes até administrativa, também tem os temas regionais. Sim. Como, por exemplo, a questão da auto-vistoria predial. Boa. Que é um dos assuntos, para fechar assim a nossa pauta, né? Que eu acho que é muito importante também falar isso, porque tem avançado já agora no início de mandato aqui nosso, que é um tema que envolve muitos nossos profissionais, né? É uma demanda hoje do Conselho Regional dos Técnicos, que os técnicos também possam fazer auto-vistoria predial. E eu falo assim, poxa, esse não é o principal ponto. O principal ponto, primeiro, perante a sociedade. O que é feito com a auto-vistoria predial? O que esses dados geram de informação de qualidade para realmente mitigar riscos, né? É claro que a gente tem um lado do nicho de mercado, mas eu enxergo isso também como um presidente do CREA e tal, mas primeiro ponto fundamental é esse. Aonde está o acompanhamento desses dados e como isso repercute, né, perante garantia de que aquilo tem uma qualidade de informação para tomada de decisão e de ações. Então esse é o primeiro ponto, que eu acho que a gente precisa mudar e eu acho que a gente pode unir esforços com as prefeituras, com o governo do estado e entre os conselhos para criar, de repente, um sistema inteligente para isso, aonde essas informações que são geradas vão ser imputadas e vão gerar retorno para a sociedade, nem que seja, primeiro, só de um diagnóstico. Agora, a gente pode incluir também coisas que são extremamente qualificadas. Hoje você tem, por exemplo, uma tecnologia com drone, onde você faz o levantamento de layout de um prédio por um preço muito barato através de um voo. E o que tem de identificação? Que o cara não tem a planta e o layout, isso faz em BIM até. Né? Então, assim, são coisas que a gente pode somar. A auto-vistoria em uma plataforma que os profissionais pudessem utilizar de fácil utilização, padronização e que ao mesmo tempo tivesse ali os dados para serem utilizados as edificações, seria muito interessante. Claro, para acompanhar problema de prédio abandonado. A elaboração, de coisa. A elaboração dessa, e isso permitiria os conselhos terem essa, por exemplo, os conselhos, portanto, estariam fornecendo para os profissionais uma plataforma que facilitasse cada laudo de auto-vistoria, cada profissional acaba fazendo de um jeito. Mas acabar com isso. Pois é, mas o que eu estou dizendo, teria uma forma de fazer padronizada, facilitaria a utilização por esse profissional e, ao mesmo tempo, a sociedade teria os dados compilados. Os próprios condôminos. A coisa começa a ganhar outro viés. O cara vai comprar um imóvel, ele vê a auto-vistoria predial antes, entendeu? O que o Miguel fala com muita propriedade é que esses laudos, não se tem acesso ao conteúdo desses laudos hoje, né? Então, esses laudos, eles foram, na verdade, se mercantilizando. Virou uma venda de papel. Virou venda de papel. O síndico, ou melhor, a prefeitura, ela não recebe o laudo. Ela apenas é comunicada que o laudo foi elaborado pelo profissional XYH. Do jeito que está hoje, o conteúdo que o Jorge falou é interessantíssimo. Claro. Uma plataforma onde o profissional vai lá e insere as informações, você tira a burocracia de ter que envolver a prefeitura, deixa na mão do profissional e dá o acesso. Não, e aí o conselho pode informar a prefeitura como é que está georreferenciado, temporalizado, parametrizado para gerar qualidade de informação, depois até para os tomadores de decisão, até para os pesquisadores, né, que queiram pesquisar. Enfim, isso é um lado. O outro lado é da qualidade desse profissional sobre o tipo de relatório que ele está executando. Estou dizendo. Ele tem essa qualificação, ele está fazendo o negócio direito? Por isso que eu estou dizendo. Não tá? Campos, ele tem que preencher esses campos. Não, mas aí entra por dois lados. Entra por um lado, treinamento desse profissional para saber fazer,
e pelo outro lado, a verificação se esse profissional realmente está apto a fazer. Se ele realmente tem um conhecimento adequado para aquilo, que é o que a gente tem falado da certificação. Né? E isso é que eu acho que é a principal bandeira. Se os profissionais do CRT querem somar esforços para ajudar, porque é hercúleo o trabalho. É a mesma coisa, entra na questão da licença do gás. Hercúleo o trabalho necessário para se pegar... Eu não sei nem... Eu não tenho esse levantamento de cabeça. Quantas edificações existem no estado do Rio de Janeiro, porque a lei é estadual. Né? Hercúleo o trabalho a ser realizado. A gente precisa de um exército para fazer isso. Né? É um campo e que vai precisar de muita gente trabalhando, mas precisa ser uma coisa que tenha, de fato, a competência necessária e que traga o retorno para aquele investimento que os condôminos fazem, porque eles que pagam. Né? O gasto de dinheiro, a massa de dinheiro que a sociedade gasta nesse negócio para não ter efeito nenhum. Pô, aí por isso que eles ficam contrários, por isso que a reatividade. É uma burocracia. E virou uma burocracia só. Então, assim, eu acho que esse é um principal ponto que ele já começou a trabalhar. Ele está tendo diálogo CAL, CREA e CRT. Muito bom. Né? E a gente vai avançando isso aí, já em discussão com a LERJ, com um convidado nosso aqui, que foi o que abriu o podcast, que foi o deputado estadual Luiz Paulo, que é o autor da lei, né? É da autoria predial. E vamos avançando nesse tema, mostrando o que é esse novo momento do Conselho, né? E eu acho bacana que, no momento em que antes, quando cheguei no CRT, ainda como candidato, existia uma reatividade ao CREA, hoje o presidente do CRT visitou o CREA, visitou o CAL, está disposto a construir isso conjuntamente, tem interesse em construir isso conjuntamente. Então, assim, eu acho que a gente vem mudando, né, essa dinâmica, e eu espero que seja o principal legado. Um legado de um setor que quer construir pontes e não muros. Não é isso? É isso. Eu queria complementar o que você está falando, e já me despedindo aqui, porque infelizmente tem outro compromisso. Vamos nos despedir aqui. Mas é isso que você está falando, que é exatamente dizer o seguinte, talvez na próxima conversa nossa, tanto eu como o Miguel poderemos trazer já algumas novidades em cima do que a gente abordou aqui, mas novidades concretas. Eu gosto disso, eu gosto de compromisso. Compromisso, periodicidade aqui para a gente fazer esse bate-papo. Bom, então foi muito bom estar com vocês aqui de novo. Vamos encaminhar então para o final. E, inclusive, no próximo eu quero avançar, porque vocês têm tanta coisa já acontecendo nesses meses, mas eu quero, inclusive, avançar com vocês também na questão empresarial, a questão dos engenheiros, do empreendedorismo, dos engenheiros e arquitetos, enfim, dos demais profissionais da categoria, porque é isso que vai gerar, enfim, a gente lá na Associação Comercial, a gente fala muito da importância da gente trabalhar pelo desenvolvimento econômico, evidentemente, do Rio, e, enfim, o engenheiro, o profissional empreendendo e empregando outras pessoas. A gente acredita muito nisso e eu tenho certeza que tem tanto assunto para a gente conversar. Bom, então, para a gente encerrar, Édipo, maravilhoso o papo, onde tudo começou. A gente ia 2 anos atrás, hoje está recebendo vocês como os presidentes dos conselhos e já ouvindo as novidades, já ouvindo... Iniciando a terceira temporada do Lá Aí Podcast. Terceira temporada. Aí, ó, pra você, eu não vou ser mais host. Eu ia fazer essa provocação, eu ia perguntar. Porque, infelizmente, tá mais complicado, né? Eu posso até, numa emergência, assumir aí o host. Mas aqui, ó, Édipo, George, vão com certeza me substituir com altíssima competência e qualidade, né? E vamos seguir em frente, porque o projeto tem que seguir em frente. Com certeza. Não é isso? Aqui vai continuar sendo esse palco da oxigenação de ideias, de espaço aberto, diferentes áreas, diferentes profissionais contribuindo para a gente. Então, para a gente fechar, então, Sidney Menezes, presidente do CAL, suas palavras finais, redes sociais. Eu já fechei, porque é aquilo que eu disse aqui há pouco. Acho importante a gente, depois, um pouquinho mais à frente, uma nova rodada de bate-papo, de conversa, para a gente poder exatamente apresentar resultados. O nosso compromisso é ser cobrado e apresentar resultados. E agradecer muitíssimo essa conversa, é sempre bom estar aqui. Obrigado. Bom. Presidente Miguel Fernandes. Ó, eu fico honrado pelo convite de estar aqui nesse importante podcast, né? Agora, brincadeira à parte, gente, você vê que
grande parte do sucesso que a gente teve eleitoral e esse momento que a gente está aqui nasce desse processo, que é um processo de diálogo, que é a marca Exatamente. principal dessa nossa Dá gestão. trabalho. Dá, mas não tem problema. Eu acho que faz parte. Se não fosse para ter trabalho, também a gente não tinha que ter se candidatado para isso, né? Então, assim, é normal. Lá o grupo tem visto a gente ser dedicado bastante, chega cedo, sai tarde, todo dia. Mas é porque a gente acredita nesse propósito, né? Então, o podcast faz parte desse propósito. Se comunicar é muito importante. O nosso setor se comunica muito mal, né? Então, vamos trabalhar nessa direção de melhorar a comunicação, melhorar a execução dos projetos. E é isso aí, Sidney. Saiba que também aqui, ó, eu não sou mais o host, mas a gente ainda continua com o vício de mandar. Querendo participar como co-host e trazendo convidados. É importante, porque o projeto ele tá acima dessa questão e a gente tem que continuar assim aqui trabalhando com esse importante programa aqui. Vocês têm uma missão importante. Então, sucesso, sigamos. E Nova Rio 2024 vem melhor ainda. Eu quero só fazer antes, pô. Sidney Menezes e Miguel Fernandes, suas redes sociais. Então, ó, você, por favor, já me segue aí, @Miguel FYF de Fernandes e Fernandes, F de faca, Y, lá Y, como dizem os espanhóis, e F, de novo de faca, Miguel FYF, tá em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, acho que são essas aí. E do CREA? Aí do CREA, @CREARJ, segue lá também a gente, em todas essas redes sociais também. Sidney? @CalRJ e @Sidney Menezes. É mais simples. Sidney @Sidney com Menezes. SY. E Menezes com Z. Com Z. Agora Não é tão simples assim, também, né? Agora eu posso falar, eu acho que assim, o que o Jorge falou sobre as empresas é interessante porque, pela experiência que eu tenho tido lá, os empresários têm vindo falar que não tinham mais diálogo. Então, quando você perde o diálogo com a ponta, que é quem de fato está movimentando a economia, a gente vê que o conselho que deve ser o conselho de fomento do exercício está passando a ser um óbice do exercício. Ou seja, a gente freava o desenvolvimento do Estado porque a gente fala de engenharia, mas não é só engenharia, as geociências, que é geologia, meteorologia, os tecnólogos, agronomia, Segurança, geógrafos, segurança do trabalho. A gente está falando de todo um setor que movimenta aí dezenas de milhões, centenas de milhões no PIB do Rio de Janeiro e que não estava... Centenas de bilhões. Eu estava com medo de falar, eu tinha pensado nisso. Não, são centenas de bilhões. É 1 trilhão o PIB do Rio de Janeiro. O nosso setor não tem esse dado oficial, mas pode colocar centenas de bilhões sem errar. Dizem que é na faixa de 40% do PIB. Cerca de 400 bilhões de reais movimentado anualmente no Rio de Janeiro. E era um setor que não estava sendo ouvido, ou seja, o CREA, não sei como o CAL estava, mas o CREA estava sendo um freio do desenvolvimento do Estado. E eu acho que essa proposta que está sendo colocada, eu acho que é muito empolgante, é muito estimulante, como o nosso presidente do CAL disse. Isso a gente vê no olho dos servidores, a gente vê no olho do pessoal que veio junto. Como o Miguel falou, chega cedo, vai embora tarde, mas todo mundo com aquela vontade de trabalhar, porque a gente sabe que a gente não está indo ali só para o nosso gampão. Na verdade, a gente está indo lá por um projeto, a gente está indo lá porque acredita num sonho que o Miguel colocou na nossa cabeça aí, que todo mundo comprou e que todo mundo comprou essa ideia. E eu ia fazer uma provocação, o Miguel já adiantou, se o Miguel vai estar de novo aqui. Sim, isso aí eu sou convidado permanente. Você que traz mais audiência aqui. Eu não sei. Ninguém me convidou pra ir no Cristo Redentor. Inclusive, gostaria de ao vivo online. Está suspensa a promoção. Agora eu gostei. 2024 cheio de novidade. Inclusive, um beijo, Stephanie. Baixou a audiência agora. Audiência não. Deveria dizer. Excelente. Eu queria fazer mais uma provocação só, Miguel. Assim, eu acho que ano passado foi um ano de eleições, a gente teve representatividade dentro do setor,
Mas esse ano também é um ano de eleições municipais, e eu acho que é uma obrigação da engenharia buscar um nome, buscar pessoas aí dentro dos municípios que representem o setor. Fundamental. Fica essa provocação, eu acho que pode ser até dessa mesa sair alguém aqui. Então, ó, o Sidney tá com pressa, encerra aí. Gente, então, para agradecer demais. Só minhas redes sociais. Édipo Ázaro, todas elas. Desculpa, gente. Não, para agradecer demais quem nos acompanhou em mais um episódio, começando o primeiro dessa temporada. E, enfim, gente, continuem conosco, continuem debatendo arquitetura, engenharia e as demais profissões do sistema. E para a gente vai estar sempre sendo o Inova Rio, o espaço de todos vocês, da gente desenvolver as nossas competências, as nossas ideias no Rio de Janeiro. Obrigado, gente. Valeu! Valeu.